O Brasil já ultrapassou a primeira semana em que está sentindo na pele o que é ser um país com gripe aviária de alta patogenicidade comprovada. Este é um fator histórico, gente, porque o Brasil ele é o maior exportador de carne de frango do globo terrestre. É muita responsabilidade. O país não alcançou essa performance toda à toa, mas também agora precisa ser muito cauteloso, porque países como Marrocos, Filipinas, Sri Lanka contam com o frango que sai daqui. E agora eles terão que esperar, porque o momento é de investigação em vários territórios brasileiros e também, claro, o momento de suspensão nas exportações. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele relatou essa semana em coletiva de imprensa que a pasta está preparada para a situação. Já havia se planejando nos últimos 2 anos para caso isso acontecesse. Ele já tinha falado que era uma questão de tempo isso acontecer. Mas que mesmo assim o Ministério da Agricultura não vai precisar de reforços orçamentários para lidar com a gripe aviária. Primeiro, com relação à questão de reforço orçamentário. Neste momento, e ainda pela manhã, nós discutimos isso com a equipe da Secretaria Executiva e com a Secretaria de Defesa Agropecuária. Nesse momento, não há necessidade de reforço orçamentário. O que nós vamos discutir, talvez, nós temos outras emergências sanitárias no Brasil. Tem uma também da molinise do cacaueiro. Tem uma da mandioca. Vassoura de bruxa da mandioca. Da mandioca que entrou no estado do Pará no final de semana. E a mosca das frutas também, mosca da carambola, que são emergências sanitárias. Mais deste caso, desta emergência, então são outras na área vegetal e essa na área animal. Talvez com as 4 emergências, isso principalmente as do norte do país, que é mais caro o deslocamento de pessoal, diárias de pessoal. Então talvez a gente possa pensar em englobar todas elas de uma e fazer um reforço orçamentário que não deve ser muito grande. Só para o caso, até este momento, no caso de gripe aviária, nós não vamos, a gente vai administrar com o orçamento interno que temos hoje. Para trazer profundidade nessa discussão de gripe aviária em geral, inclusive falando dessa questão de reforço orçamentário, porque é uma discussão que a gente tem que lembrar que abarca desde as granjas da agricultura familiar até o consumo das famílias asiáticas, né, do outro lado do planeta. Então, para falar sobre essa complexidade, a gente recebe o Ricardo Santin. Ele é presidente da ABPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, e também faz parte do conselho, ele é presidente do Conselho Internacional de Avicultura. Santin, muito obrigada por poder explicar aqui uma complexidade de assuntos que envolvem gripe aviária. Eu acho que a gente precisa de cautela, didatismo, e é por isso que a gente fazia muita questão aqui da sua presença. Então, obrigada, viu? Obrigado a você, Mariana. Obrigado a Jovem Pan, poder falar para os nossos consumidores brasileiros que a doença da influenza aviária não se transmite pelo consumo da carne de frango e dos ovos, e explicar que nós já estamos livres da influenza aviária em aves comerciais. Isso foi um episódio, inclusive, que já passou. Mas vamos comentar todo esse episódio que aconteceu e que dentro de 7 dias o governo já resolveu, e estamos prontos para mostrar para o mundo que o Brasil está preparado para enfrentar essa doença. Importantíssimo, acho que começar assim como você propõe, porque é isso, o caso em si, ele já foi exterminado. Está havendo ali algumas avaliações em diferentes estados e municípios, mas aquele caso, daquela data específica de Montenegro, no Rio Grande do Sul, acabou, né? Foi exterminado. Mas eu queria isso, então, começar do começo com você e explicar, resumidamente, qual que é o processo, né? Porque isso, o Brasil ele já tem todo mapeado um processo de emergência, né? Que envolve secretarias de agricultura, equipes de campo, enfim. Mas foi detectado, foi feita análise, foi confirmado, depois a gente passa ali para a informação de que as aves foram abatidas, a região é toda isolada. Mas o que mais? Né? O que mais que é importante nessa sequência? É importante primeiro resgatar a agilidade e o trabalho irreparável do Ministério da Agricultura e da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.
o ministro Favaro, que você mostrou aí, junto com o secretário Goulart, o Alain e o Luiz Rua, lá no Rio Grande do Sul, o secretário Márcio Madalena, o secretário Brum, foram no primeiro dia, no primeiro momento, lá no campo, fecharam a propriedade, fecharam as vias de acesso, bloquearam sanitariamente, fizeram um raio de 3 quilômetros, de 10 quilômetros, controlaram, abateram as aves que ainda estavam vivas, foram 1.700 abatidas, 15 mil morreram, quebraram os ovos que tinham sido produzidos por essas aves, foram nos incubatórios, acabaram também com o risco de contaminação lá, enterraram isso dentro das regras que o Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente definiram. Então, foi cumprido todo o protocolo para que a gente faça isso. A gente agora já está numa fase, como bem falamos, isso já acabou, você colocou bem. As investigações, elas acontecem no dia a dia, não são de investigações de influenza aviária, são investigações de síndrome respiratória das aves. As aves sofrem também de asma, sofrem de bronquite, de pneumonia, outras doenças que também são investigadas. É por isso que tem, no caso de 2 anos para cá, quando chegou no território brasileiro a influenza aviária em aves silvestres, tem 3.953 investigações. Só uma foi positiva para aves comerciais nesses 2 anos. Ou seja, isso vai continuar acontecendo, mas não é porque está investigando, pode ter influenza aviária. Em aves comerciais não tem nenhuma mais em investigação, porque as únicas 2 que estavam em investigação, as secretarias de Estado já disseram que não é influenza aviária. Eles estão investigando ainda para ver que outro tipo de doença é. Então é importante dizer para as pessoas que essa doença, repito, é uma doença só das aves, não se transmite pelo consumo da ave e do ovo. O mundo inteiro, inclusive, convive com ela. A peculiaridade, Mariana, é que agora é a primeira vez que deu no Brasil. Ela deu e já acabou também. O Brasil hoje é livre de influenza aviária. Ele vai ter que esperar 28 dias, porque este é o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. Espera o ciclo, 2 ciclos de eclosão, o ciclo do vírus é esperar e depois para o Brasil se autodeclarar. Mas hoje não tem influenza aviária em plantéis comerciais do Brasil. Ótimo, muito bom a gente começar assim esclarecendo esse ponto, até porque a gente continua falando dessas investigações, mas o que você falou, faz parte do trabalho, né? Todos os dias existem investigações sobre as diferentes doenças, né? Mas a gente terminou, colocou aí no começo, na verdade, a fala do Favaro, em que ele fala que não é necessário, então, um incremento orçamentário para lidar com esse momento de investigações, né? Por outro lado, existe toda uma movimentação ali dos auditores fiscais agropecuários, pedindo por mais concursos, né, pedindo para abertura de vagas, porque querem contribuir e querem estar mais a campo e falam muito dessa redução de contingente, de pessoas, o número de trabalhadores em campo. Vocês da BPA, vocês acompanham isso? Assim, eu queria entender um pouco como que é a discussão, porque os frigoríficos, enfim, né, a cadeia em geral da proteína animal conta com esse profissional que vai estar lá na ponta, né? Conta com esse auditor. Como que você avalia essa situação do número de profissionais em campo para lidar com agilidade? Você falou de agilidade, né? Mas assim, você acha que é o suficiente o que a gente tem hoje? Precisaria ter mais time de defesa agropecuária em campo? É importante dizer que o ministro Favaro coloca que não precisa recursos extras e isso é muito bom. Sinal que o governo já se preparou para isso, de uma atividade que só esse ano vai trazer mais de 10 bilhões de dólares de receita cambial. Uma importância muito grande, porque é a carne mais consumida pelo brasileiro e a carne mais consumida, a segunda carne mais consumida no mundo. O Brasil, também você falou na nossa introdução, ele está mais de quase 40% do market share global é o Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Os recursos precisam ser destinados à sua colocação. A gente tem muita boa comunicação com a ANFA Sindical, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais, mas é preciso valorizar a carreira de auditor fiscal federal agropecuário, e não é à toa que nós estamos apoiando integralmente um projeto de lei que consta hoje no Congresso para poder pagar hora extra, para poder melhorar o trabalho do auditor fiscal no campo. Junto com o quê?
com uma grande melhoria e valorização da cadeia, que é você ter o processo do autocontrole. É um sistema que o mundo já reconhece bom, e o nosso auditor fiscal federal agropecuário passa a ser cada vez mais auditor supervisor, tendo assessoramento de empresas que estão capacitadas para isso, e ele possa pensar mais a defesa. Nós precisamos fazer isso, sim, porque o Brasil vai crescer. E com esses novos instrumentos, o ministro Fávaro está colocando aí, melhorou a tecnologia TI do Ministério da Agricultura, nós já temos certificado sanitário nacional digital, melhorou as programações, a inteligência artificial está aí para ajudar o nosso auditor fiscal federal agropecuário no controle, nos sensores, no sistema do hub laboratorial, que as informações vão para o auditor, então a gente vê que está muito bem. Juntos nós vamos unir, claro, você tem que fazer mais concursos que você faça, mas com novos instrumentos, os auditores que estão aí têm mais do que total condições de cuidar porque fazem. É importante dizer isso, Mariano. Às vezes as preocupações, quando são mostradas na imprensa, parece que não estão cuidando. Ao contrário, o nosso auditor fiscal federal agropecuário tem uma responsabilidade imensa para que a gente consiga ter processos que garantam a sanidade do produto. E ele está fazendo isso hoje, o dia a dia, e nem vai deixar de fazer. Agora, estamos pensando no futuro, no crescimento, tem que ter novos instrumentos que possam melhorar, inclusive dar melhores condições de trabalho para os auditores. E o ministro Fávaro está fazendo isso, está buscando isso, e eu acho que nós juntos nós vamos crescer, porque o Brasil, felizmente, não vai deixar de ser o maior exportador mundial em pouco tempo. A previsão que a gente faz é que o Brasil deva crescer mais ainda, tanto na produção como na exportação nos próximos anos. Então, vou pegar o gancho, você estava falando de exportações, e é isso, sim. Num primeiro momento, também acho que é importante esclarecer que é natural que haja um movimento de suspensão das exportações, porque está dado ali nos protocolos, né, uma questão de comércio internacional. Eu queria entender um pouco se a gente pode olhar para esses países que suspenderam a compra do país, do Brasil, se eles, antes desses 28 dias que você tinha mencionado, eles podem pensar melhor e falar, não, vou comprar só do Rio Grande do Sul, só não vou comprar do Rio Grande do Sul, só não vou comprar do município. Existe como, dentro desse intervalo, repensar, voltar a comprar, ou pelo menos, enfim, escolher os estados que acha que tem mais segurança? Queria entender um pouco como que se dão essas negociações assim, do mercado lá na ponta e quem que faz, né? A BPA participativamente, o MAPA, Ministério de Comércio Exterior, que entender um pouquinho esse lado do comércio internacional. Podem e já estão fazendo. É importante iniciar nossa conversa também dizendo que tem 128 mercados abertos hoje. Os que suspenderam o Brasil inteiro são só 23. 130 aproximadamente, ou mais precisamente 128, estão abertos nesse momento, como você referiu na reportagem anterior, o Japão, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, 3 dos 5 maiores estão abertos, não fecharam inclusive. Só fecharam para o município de Montenegro. Japão, o Emirados fechou para o raio de 25 quilômetros, nem sequer o município inteiro, e a Arábia Saudita para o estado do Rio Grande do Sul. Então essa é uma coisa muito importante de dizer. O Brasil não ficou sem exportar nenhum dia, desde o dia que teve influenza aviária. Continua a exportação para aqueles 128 destinos que estavam abertos e continuam abertos. Alguns deles com algumas restrições maiores, como para o estado do Rio Grande do Sul, outros com restrição só para o município de Montenegro ou o raio de 10 quilômetros onde aconteceu o surto. Esse é o ponto, é a premissa principal. Após isso, aqueles outros que suspenderam temporariamente, há alguns mercados que nem compram nada do Brasil. O Paquistão não está comprando, o Sri Lanka, que você citou, não está comprando do Brasil no momento, o Marrocos, uma Bolívia que suspendeu o Brasil, mas não suspendeu não por causa da carne, por causa do material genético. E essa suspensão também, Mariana, se me permite, antes de completar a resposta, ela se dá, não é porque a carne é ruim. A carne, inclusive, em alguns mercados, depois ela está guardada, armazenada, ela vai ir igual para o país. A suspensão se dá porque os países têm medo que o vírus que foi encontrado lá no Rio Grande do Sul, que já acabou, pudesse ir dentro de um pacote para lá. Porque não é pela carne que ele vai. Na carne, ela não se transmite para as pessoas pelo consumo da carne e dos ovos. Agora, quem faz essa negociação nesses últimos 15 países que tem
como que chama, o país livre nos nossos acordos, e aqueles outros mais que fecharam. Hoje são 23 que estão suspensos temporariamente, alguns inclusive que nem compram do Brasil, então aproximadamente 15 são os que importam. Esses 15, quem vai fazer essa negociação é o Ministério da Agricultura, através do secretário Luiz Rua e do secretário Carlos Goulart, secretário de Defesa e secretário de Relações Internacionais do MAPA, junto com o apoio do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, através das embaixadas, dos SECONs das embaixadas e onde tem da adidância agrícola. Neste momento, nós já temos adidos agrícolas negociando, por exemplo, com a Coreia, que tem negociações que a gente ouviu falar, que a Coreia está dizendo, olha, segunda-feira eu quero mais informações para ver se eu reabro. O doutor Marcelo Mota, que é o nosso representante na Organização Mundial de Saúde Animal, ele já mandou as respostas oficiais para a Organização de Saúde Animal, que disse hoje que está tudo bem, que está garantido. Então, olha, veja que está sendo feito já. A gente teve, nesse curto espaço de tempo, muito antes dos 28 dias, o Japão, que estava para a região do estado, mandou uma carta dizendo assim, olha, eu só quero um município que seja segurado, só o município de Montenegro. Você teve a União Aduaneira da Rússia, Bielorrússia, Quirguistão, eles já mandaram dizer, olha, eu tinha fechado o Brasil inteiro, mas agora eu quero fechar só o Rio Grande do Sul. Isso não precisa de 28 dias. Os 28 dias são o prazo necessário para que o Brasil se autodeclare livre de influenza aviária em aves comerciais. Eu posso te dizer, o Brasil não pode dizer oficialmente que tem que esperar 28 dias, mas eu, como presidente da BPA, já posso dizer de maneira clara, o Brasil não tem influenza aviária em aves comerciais nesse momento, e nem tem nenhuma investigação de influenza em aves comerciais de alta patogenicidade nesse momento.